Vou começar por perguntar à Inês como é que quer apresentar-se, como é que gostaria de se apresentar, se muito brevemente, o seu percurso, o que achar importante referir. Bom, antes de mais, muito obrigada, Maria João Faustino, pelo convite. É ótimo, é uma honra estar aqui, poder falar um bocadinho de mim. Enfim, oxalá que seja de alguma forma interessante para alguém. Portanto, eu sou Inês Thomas Almeida, sou musicóloga, e que posso eu dizer, sou doutorada em Ciências Musicais Históricas, sou investigadora da FCSK, da Universidade Nova de Lisboa. Estou neste momento a fazer um pós-doutoramento, sou investigadora de pós-doutoramento num projeto financiado pela FCT e investigo, enfim, música e literatura dos séculos XV e XVIII, relacionada com os romanceiros antigos, e, além disso, estudo muito o século XVIII. E, para além disso, tenho o prazer de lecionar uma cadeira, uma unidade curricular para a licenciatura de opção livre, que eu mesma criei, e que se chama Mulheres Compositoras, a História da Composição no Feminino, que é uma tentativa minha enfim, dar voz a muitas e muitas e muitas centenas de mulheres que foram compositoras, foram e algumas ainda são, e que, enfim, têm todo um edifício, um conjunto de peças de altíssima qualidade, isto dentro da chamada música clássica, entre muitas aspas, portanto, desde sempre, desde a Idade Média até o século XXI, e que pura e simplesmente não são conhecidas. Portanto, o meu foco, o cerne da minha investigação, porque eu sou investigadora e sou docente e também sou divulgadora musical, faço outras coisas, nomeadamente faço os dias de audição na Fundação Paulus Gulbenkian, faço breves palavras no Teatro Nacional de Artes, portanto também tenho esta parte da divulgação, de gostar muito de falar sobre música e explicar e levar a música ao grande público, não é? Para as pessoas perceberem o que é que vão ouvir naquela sinfonia, o que é que vão, a que é que poderiam, uma sugestão, poderiam prestar atenção naquela ópera, etc. Mas tenho esta atividade também de docência portanto, tenho a investigação no século XVIII, no romanceiro antigo e na história da composição A feminina. Inês referiu logo no início, quando referiu que era doutorada em Ciências Musicais, em Musicologia, que faz este trabalho de levantamento e divulgação, não? Mas o trabalho científico de recuperação deste património histórico e musical de mulheres que tem sido muito apagado, não é? Como em muitos outros domínios do conhecimento, a produção das mulheres é muito invisibilizada, é muito apagada, não é? Há aqui um duplo trabalho de investigação, não é? De passar para lá de todas as barreiras deste esquecimento a que elas foram muitas vezes, não é? Que as apaga, e isto é transversal a muitos domínios da ciência e do conhecimento. E eu gostaria de começar por aí, não é? Como é que este apagamento histórico, que é transversal a tantas áreas, como é que se reflete na história da música? E se a Inês gostaria de selecionar alguns exemplos, eu sei que ainda por cima faz um trabalho muito amplo e tem um grande investimento na divulgação das compositoras e na divulgação destas mulheres. Se gostaria de exemplificar ou de ilustrar ou de particularizar alguns exemplos de mulheres que valha a pena conhecer e que sejam especialmente relevantes ou que mereçam o seu interesse particular. Com certeza, e eu antes de dar exemplos, queria só comentar, fazer um pequeno comentário. Quando eu estudei música, portanto, eu tive muitos anos de História da Música no Instituto Gregoriano de Lisboa, que é uma excelente escola, tive a sorte de ter excelentes professores, depois estive na Universidade de Évora, depois fui para a Alemanha, para a Escola Superior de Música e Teatro de Rostock, depois vim aqui, fiz um doutoramento. De todas as vezes que eu estudei História da Música, não houve uma única compositora que eu tivesse estudado, que me tivesse sido ensinada na escola. A questão não era por uma questão maquiavélica de dizer elas não, os Sim, sim. professores que me ensinaram, tenho a certeza absoluta e ponho as mãos no fogo. Aliás, alguns são até bastante empenhados atualmente na questão das mulheres compositoras, o que é ótimo, também é um sinal dos tempos. Mas quando eu estudei, essa questão nem se punha e eu fiz toda a minha aprendizagem de história da música e aprendi tudo, e aprendi as correntes estilísticas e as transformações, e o barroco, e o Beethoven, e a música do século XX, e depois o romantismo, e o Renascimento, enfim, tudo baralho e volta a dar, e não havia uma única mulher. E isto era tido como natural. Era assim. As mulheres nem entravam para a equação. Não entravam.
Foi muito mais tarde que eu comecei a ouvir falar, mas havia uma que era a Fanny Hensel, mas a Clara Schumann, muito mais tarde começou-se a ouvir falar, já agora a Fanny Hensel, que é uma excelente compositora, foi uma compositora da primeira metade do século XIX, só se soube sequer que existia aquele nome em 1964, é a irmã do compositor Felix Mendelssohn Bartholdy. Em 1964, a família, portanto, os descendentes dela, dessa família Mendelssohn, em Berlim, doaram o espólio da família, enfim, um arquivo público, e aí é que se viu que havia ali uma mulher que compunha. Portanto, todas estas questões das mulheres compositoras têm sido alvo de investigação, etc., nas últimas décadas, porque durante todo o tempo ninguém achou que era estranho não haver uma única mulher em tantos e tantos e tantos compositores que nós aprendíamos. Portanto, isto é uma coisa que a mim me parece uma aberração completa. Como é que é possível imaginar que se pode estudar qualquer área do conhecimento, seja ela qual for, música, enfim, neste caso, história de qualquer área do conhecimento, história da música, história da ciência, história da filosofia, história das ideias, sem incluir ou sem passar sequer por 50% da humanidade. Portanto, isto que é para mim uma aberração completa, é o meu cavalo de batalha todos os dias. E quando eu faço, enfim, faço investigação e faço divulgação, né, e exerço a docência nas minhas aulas, portanto faço questão de passar este conhecimento que vou acumulando. Há questões específicas, há partes específicas em que eu própria estou a fazer investigação em arquivo, mas há outras que eu estou a ver o que é que outras pessoas que vão fazer investigação têm conseguido trazer à tona e, enfim, faço um resumo, ou faço uma compilação de tudo aquilo que está a ser investigado e passo aos meus alunos e alunas. Ora, muitas vezes eu falo de tal compositora cujas peças se descobriram em 2017, cuja estreia foi em 2021, estreia moderna, e é uma compositora do século XVII ou XVIII, que teve imenso sucesso, que teve imensas encomendas, etc, etc. Portanto, está tudo por fazer. E eu chego à conclusão que a grande razão para o desconhecimento destas mulheres compositoras, que sempre existiram, portanto, agora que está a haver, desde há poucas décadas, que começa a haver este interesse redobrado em ver, mas existiam, mas há uma ou duas, mas esta uma ou duas são a exceção. Bom, mas quando começam a haver 10, 20, 30, 100, 200, 300, talvez não sejam exceção. E quando se começa a estudar, verifica-se que elas sempre estiveram lá, não houve nenhuma época, nenhum estilo musical que não tivesse mulheres a compor, nunca. Portanto, elas sempre estiveram lá, muitas com distinções, encomendas, reconhecimento, etc. E, portanto, e muitas, claro, com imensas dificuldades, claro, não esquecendo isso. Mas, de certa forma, nós já estamos à espera que elas tenham tido dificuldades e tiveram, muitas mais do que nós imaginamos. Mas o que não estamos à espera é que tenha havido tantas que eram conhecidíssimas e que eram muito reconhecidas no seu tempo e tudo mais, então porque é que nem sequer dessas nós sabemos alguma coisa? Porque é que nem sequer essas passaram? E eu chego à conclusão de que a grande razão pela qual nós não conhecemos estas mulheres compositoras é apenas porque há uma assunção histórica que as mulheres não são capazes de trabalho intelectual. Portanto, nem sequer há um interesse de ir ver se houve alguma mulher a fazer o que quer que seja. Está-se a tratar sempre de encontrar os homens de letras, os grandes compositores, os homens que os grandes vultos mas nunca se passa pelas mulheres que, nunca. As mulheres, quando se lê num arquivo, quando se vê alguma coisa, são sempre, esta era uma mulher, portanto não interessa. Era a mulher de, ou mãe de, ou irmã de, pronto, passa à frente. E essa é a única razão. O desinteresse, ou a única não, mas a maior razão é o desinteresse histórico, a assunção que de uma mulher não sairá produção intelectual. Digna de registro, pelo menos, não é? E que não se vai ver. E quando aparece alguma, que interessante, era uma exceção. Uma exceção. Era uma exceção. O estatuto, a ideia da excepcionalidade, ou seja, a ideia arraigada de que as mulheres não são capazes de produção intelectual, logo, quando há alguma que o faça, é uma exceção, esse tem sido, no meu entender, o maior entrave à investigação sobre mulheres em qualquer área. Eu falo na minha, porque é aquela, enfim, que eu posso, de facto, contar com variedíssimos exemplos, mas esse é o maior entrave. Sabe-se que
Mendelssohn tinha uma irmã, que interessante. Ela também compunha. Se calhar tocava, cantava, tinha uma bonita voz. E é essa a questão. Esse é o grande, grande problema. E, Mas uma portanto, coisa posto muito isto, interessante que disse, é que nós já esperamos que as mulheres tenham tido dificuldades acrescidas para criar, não é? Mas há uma segunda camada de dificuldade, não é? É a leitura histórica e o interesse histórico que as faz continuar interessantes ao longo dos séculos, não é? Portanto, há aqui um duplo pagamento. As mulheres enfrentam mais dificuldades para serem reconhecidas, para terem condições materiais para criar, para serem aplaudidas ou validadas pelos pares, e depois ainda são soterradas na memória, não é? Ou lançadas ao esquecimento, porque são é mulheres. isso. É o duplo pagamento, é exatamente isso que diz, é exatamente essa a expressão, é o duplo pagamento em vida, porque é muito difícil, contam com inúmeros obstáculos e, enfim, realmente é uma guerra, uma luta que elas conseguem, mas conseguem, o que é certo é que conseguem, não com a mesma facilidade com que os homens, não é? Os homens acedem à profissão, mas elas conseguem por várias vias aceder, mas depois é o pagamento em cima desse, portanto, é o duplo pagamento, porque não se vai ver quem elas eram. E, portanto, realmente a investigação sobre as mulheres requer, eh, enfim, requer ferramentas que nos ajudem a passar por estas camadas todas de apagamento que nós temos, e o resultado é que nós, de repente, descobrimos que há centenas e centenas e centenas de mulheres, e pior, mulheres que tiveram uma grande influência na evolução das formas musicais. Tudo aquilo que nós aprendíamos que eram os homens, não é? A história da música é assim, assim, depois deste estilo veio o outro, e depois agora nós vemos, mas isto também foi assim porque aquela senhora também, ou porque naquela corte, aquelas mulheres, e de repente nós percebemos, mas isto aqui afinal não nos estavam a contar a história toda. É um mosaico muito mais amplo, é muito mais multifacetado, e agora sim é que nós começamos a entender várias coisas. E portanto é essencial, eu digo isto sempre nas minhas aulas, é essencial conhecermos as mulheres compositoras. Não é uma caridade que fazemos às mulheres, não é? Pronto, elas coitadinhas também têm direito. Não é isso. É que há muitas coisas que nós só entendemos se entendermos, se conhecermos estas compositoras. E, portanto, o resto são narrativas que simplesmente decidiram, enfim, ou passaram por ignorar completamente 50% da humanidade e, portanto, estão a dar forçosamente uma leitura totalmente enviesada. Porque em parte nenhuma, quer dizer, em todos os tempos houve mulheres. Isto agora, para voltar à sua pergunta inicial, alguns nomes, bem, há várias mulheres compositoras que foram extremamente importantes e influentes. Por exemplo, a Francesca Caccini, filha de compositora da primeira metade do século XVII, filha de um grande compositor, Giulio Caccini, que era um compositor das primeiras óperas, e ela foi considerada o melhor compositor, portanto, entre compositores, seja o que for, o melhor compositor de Florença na primeira metade do século XVII, pelos seus pares. Elisabeth Jacquet de Laguerre, grande, grande compositora da corte de Luís XIV, que tem um papel importantíssimo na definição daquilo que será a cantata francesa. Nós não podemos imaginar a cantata francesa sem passarmos pelas cantatas de Elisabeth Jacquet de Laguerre. Porque é que nós, quando vamos ouvir um concerto, reparem como é a exceção, aí sim pode-se falar de exceção, encontrarmos hoje em dia na programação das salas de concerto uma peça, enfim, erudita de uma mulher. Não há. Mas porquê? Mas deveria haver. Não é? Nós achamos normalíssimos passarmos em revista o programa das salas de concerto e encontrarmos Mozart, Beethoven, Bach, Verdi, Caroline, etc. E não nos ocorre, mas porquê é que não estão cá mulheres? E deviam estar, porque elas têm produção sinfónica, têm produção para música de câmara, tem produção para música de tecla, para violino, enfim, para qualquer coisa que nos ocorra, para coro. Há requiem, missas de requiem escritas por mulheres, há missas, há motetes, cantatas, etc. You name it. Escritas por mulheres de elevadíssima qualidade. Quer dizer, nós temos imensos casos, eu agora não vou falar todas, mas Margaret Price, Florence Margaret Price, temos a Elizabeth Jacquet de Laguerre, temos a Isabella Leonarda, temos a Vitória Rafaela Aliotti, temos a Lili Boulanger, a Nádia é mais conhecida por ter sido também maestra, mas temos a Lili Boulanger, temos... Bem, temos tantas mulheres, temos a Clara Schumann, não é? Claro, evidentemente, temos tantas e tantas e tantas mulheres que nós começamos a ver e dizemos,
mas porquê é que elas não estão a ser ouvidas? Porquê é que nós não as ouvimos? Então esse é também um dos desafios que eu coloco sempre aos meus alunos e às minhas alunas, é de, agora que já conhecem, agora exijam ouvi-las, não é? Quando sai um CD novo de fulano de tal, mas porquê é que não está lá nenhuma mulher? Uhum. Agora o novo esplendor da música barroca, o best-of do classicismo. E onde é que estão as mulheres, não é? Maria Teresa Fonte Paradisi era uma compositora cega, contemporânea de Mozart, a quem Mozart inclusive dedicou peças, e que construiu ela própria um sistema de composição, porque era cega, um sistema táctil de composição. A mesa de composição dela está para ser vista atualmente desde há alguns anos no Museu de Instrumentos Musicais de Viena, e que são assim com uns pregos e uns pinos para ela conseguir fazer. Ela foi fazer uma grande viagem a Paris e mostrou aquele seu sistema de composição, porque as pessoas que eram cegas ou que viam muito mal, normalmente decoravam, memorizavam as peças e depois tocavam. Ela não memorizava, ela compunha e ela tinha aquele sistema, e esse foi um dos sistemas que inspirou, por exemplo, o sistema Braille, de leitura para cegos. E foi uma compositora, uma mulher, que inventou aqui. Não resisto a perguntar isto. E em Portugal, o que é que se sabe sobre a produção musical de mulheres? Bom, em Portugal, no século XX, temos imensas, felizmente, muitíssimas mulheres que têm uma excelente produção musical, não é? Eu vou falar de pouquíssimas, mas toda a gente conhece ou deveria conhecer as obras de Constança Cabo de Ville, enfim, enfim, temos a Maria Lourdes Martins, a primeira que ganhou o primeiro prémio de composição da Fundação Carlos de Gulbenkian, em 65 foi ela que ganhou. O segundo prémio, uma menção honrosa, foi para Jorge Peixinho. No entanto, toda a gente na música, enfim, dita erudita, conhece o nome do compositor Jorge Peixinho, mas ela conhece menos, pois ela foi que ganhou, etc, etc. Temos, portanto, muitos nomes de mulheres compositoras durante o século XX que nós já conhecemos, o que é muito bom. Agora, o que acontece os outros séculos todos? Aí já conhecemos muito menos, para não dizer que praticamente não conhecemos nada. Nós sabemos que, por exemplo, no princípio, no fim do século XIX, veio para cá uma compositora austríaca, Josephine Amann, que, enfim, que tinha, por acaso é interessante, porque tinha ela veio em turnê porque tinha uma orquestra de mulheres. E que era visto como algo circense, não é? Mulheres a tocar, que engraçado, vamos lá pagar bilhete para ver as senhoras a tocar, imagine-se, quer dizer, era assim mais exótica. Pois essa senhora que viveu e morreu aqui, é compositora, fez várias obras, mas depois para trás, para o século XIX, para o século XVIII, etc., nós não sabemos, não lhes conhecemos os nomes. E, portanto, também é com muito prazer que eu faço parte, estou agora num projeto que foi agora financiado pela FCT, portanto estou muito contente por poder começar a fazer isso, que está precisamente a estudar as freiras. As freiras, músicas, é uma coisa que a pessoa muitas vezes não associa. Os conventos, durante muito tempo, foram espaços de liberdade para as mulheres, porque não tinham as imposições e todas enfim, as correntes e os grilhões que lhes cerceavam, enfim, a produção artística, intelectual, etc., se estivessem fora dele. Não tinham que casar, não tinham que estar a fazer isto. E, portanto, estavam ali em espaços de mulheres, espaços, digamos, seguros de mulheres com mulheres, a fazer o que bem lhes apetecia. E, portanto, nós temos isso, por exemplo, são muito estudadas as freiras compositoras em Itália, nos séculos fim do século XVI, XVII e XVIII, mas nós aqui em Portugal não tínhamos nada, agora já começamos a ter, porque é precisamente este projeto. Tenho que dizer que a pessoa que está a liderar tudo isto é uma musicóloga que é maravilhosa, que se chama Rosana Brescia, que me convidou para fazer parte desta equipe, e nós estamos a estudar as freiras de músicas no convento da Ave Maria de São Bento no Porto, que foi, perdão, de São Bento da Ave Maria do Porto, que é onde hoje existe a estação de São Bento, no Porto. Antes era um convento, foi destruído para se construir lá a estação, mas durante mais de 100 anos aquele convento albergou mulheres, e mulheres que se sabe que eram intérpretes incríveis, que cantavam, tocavam, etc. Os maiores compositores do seu tempo escreveram para elas peças com um grau de dificuldade e de virtuosismo incrível. Ao longo de várias décadas, nós temos peças que elas próprias encomendavam, diziam: olha, agora queremos uma assim, agora queremos uma assado, com realmente um grau, um domínio musical incrível. E eu
digo, perante tantas mulheres e perante tantos anos e tantas que lá estavam a fazer música e faziam disso o centro da sua vida, seria muito estranho se nós não encontrássemos lá nenhuma que não tivesse dito, olha, deixa-me cá escrever uma coisa. Portanto, é algo que requer investigação. Nós estamos agora a ver o acervo, estamos a ver as partituras, estamos a chegar aos documentos. Muitas coisas já se perderam, porque houve um incêndio no convento em 1783, depois houve a Constituição das Ordens Religiosas em 834 e depois com a demolição do convento em 1894, muita coisa se perdeu, mas nós estamos aqui, a questão da investigação é essa, muito pacientemente, a ver muitos papéis, muitos caixotes, muitas coisas, e pelo menos sabemos desta atividade musical absolutamente invejável. Reparem que o que elas cantavam era um repertório em tudo, equiparável ao repertório de ópera, não é? Às áreas mais difíceis, às peças instrumentais mais exigentes, e portanto nós sabemos que elas tinham tudo isto, até há meia dúzia de anos não sabíamos, e agora sabemos e estamos atrás delas para lhes conhecermos os nomes, para sabermos quem eram. Temos a Ana Inácia de Freitas, por exemplo, que era a grande estrela do convento. Portanto, talvez daqui a 5 anos nós possamos dizer mulheres compositoras, claro, Ana Inácia de Freitas. Nós sabemos que ela era uma exímia música, temos, enfim, vários outros nomes e estamos a picar pedras, estamos agora nisso. Seja o princípio de conversa, e eu sei, e muito obrigada pelo esforço todo e pelo investimento na divulgação da cultura e da produção musical das mulheres. Muito obrigada, eu pelo convite e que bom ter tido esta plataforma. Obrigada.